começando. Então, Então, Valdemir, vamos está lá. contigo aí, e Verinha vai ser a nossa leitora. Só lembrando aqui, o André está na casa dele, ou na ex-casa dele, encontrando a ex-mulher, a ex-família, e está se transformando literalmente diante das evidências, das verdades que ele está vivendo. Então, Verinha, vamos começar uma leitura corrida do início do capítulo, por favor. Ok. Capítulo número 50, o último do livro Nosso Lar. Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíproco. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia-me finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Essa frase aí, esse pedacinho é bem bonito. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual, que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual, de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com o devotamento de pai, a mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental, diferente que seguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e, acima de todos, os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhado em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente, e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssima. Paramos aí, né? Nós paramos aqui na semana passada, Isso. né? Até Agora, aqui nós começamos. agora vamos começar. Aí agora sim vamos começar uma nova etapa. Lembrando aqui que, de novo, o André está se sentindo, se transformando, digamos assim, na casa onde ele está, porque ele passou a entender que ele não era dono da mulher que ele chamava de minha, que a gente chama de minha, né? É minha Uhum. mulher, é meu marido, mas não somos donos de ninguém. Que não era dono dos filhos, eram simplesmente irmãos. E lembrou dos exemplos que ele viu no nosso lar, da mãe dele, da veneranda, da Narcisa, da senhora Hilda, do Tobias, do Lísias.
de tantos companheiros que o ajudaram, do Clarence, que o ajudaram. Se tanta gente o ajudou, estava na hora dele também fazer alguma coisa por alguém, na hora dele ajudar. E foi o que ele decidiu a fazer, ajudando o Ernesto lá, que é o atual companheiro da ex-esposa dele. E aí sim, comecemos agora os comentários do dia. Isso. Bom, É a Siri falando aqui. nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manter entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto. Lembrando, só um minutinho, Verinha. Uhum. Lembrando aí, né, porque ele está nos lembrando aqui. Nem todos necessitam do aeróbus, nem todos necessitam de alimentos, nem todos necessitam de aparelhos para comunicação. Então, pode-se conversar, como é natural, nos espíritos, de uma maneira geral, como é natural, não se alimentar, não pelo menos fisicamente, não precisar de um aparelho, não precisar de um ônibus ou de um avião para voar. Então ele lembrou disso e pôde colocar em prática essa vontade do processo da conservação mental à distância. Quando a partir daí ele vai conversar com a Narcisa, ele vai orar, lembrando da Narcisa e pedir ajuda para a Narcisa ajudá-lo nesse processo lá com agora o irmão, né, irmão Ernesto. Vamos lá. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que eu não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Lembrando aí que esses espíritos estavam obsidiando, segundo o André, tinha obsessores agravando a doença do Ernesto. E a Narcisa, com a capacidade dela, com o poder dela, através do passe, afastou esses companheiros. Só o afastamento desses companheiros já dá um alívio, né? Já ajuda na doença. Lembrei aqui, Mauro, do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Quando naquela senhora dando passe, os espíritos vão lá e tiram os obsessores todos daquela pessoa para ela ficar orgulhosa porque ela deu passe e as pessoas ficaram boas, as pessoas ficaram curadas. Isso um sentido de orgulho, mas aqui os espíritos mais elevados têm essa possibilidade de, através do amor, ajudar, não afastar, não expulsar, mas ajudar também esses companheiros que são tão sofredores quanto o Ernesto. Os obsessores são tão sofredores quanto os obsidiados. E o que a Narcisa fez aqui foi isso: afastá-los através da prece, da paz, para aliviar o doente. Vamos lá? Então, vamos, vou Vamos lá. repetir de novo. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela notando-me a estranheza acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliaram eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender.
Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na Só um minutinho, obra-prima. Vera. Verinha, Uhum. só um minutinho, por favor. Lembrando aqui, são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Isso aqui está de acordo com a questão 100 lá do Livro dos Espíritos. Questão 100 e seguinte, quando Kardec coloca lá na escala espírita. Espíritos ligados à natureza, espíritos que trabalham na natureza. Ainda agora no livro da Gênese, né, o Mauro lembrou aí dos espíritos inferiores que ajudaram a Kardec na codificação. Não trazendo instruções filosóficas, mas mostrando, talvez até mostrando o sofrimento deles. Eu fiz isso e resultou nisso, mostrando sofrimento. Então, essa escala espírita, o André Luiz está ratificando, se é que é possível, né? Ratificar, não, possível sim, né? Retificar que era difícil. Mas o André Luiz está ratificando o ensino do Livro dos Espíritos. Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Espíritos ligados à natureza. Kardec chega a colocar lá, os espíritos, chega a colocar lá, chamados de duendes e outros Gnomos. gnomos, né? Doentes e outras denominações que nós conhecemos, está lá na questão 100, a partir da questão 100. Que ele vai falar também da questão que esses seres, né, mitológicos, são os seres mitológicos da fábula, né? E ele então retrata essas figuras, essas denominações, como sendo esses espíritos que cuidam aí da natureza, né? E o que eu queria Uhum. chamar a atenção, que ela vai lá na natureza para buscar os elementos em forma de fluidos para o tratamento do fulaninho lá, Sim, né? Ernesto. Que vai magnetizar a água com esses fluidos, dando a essa água uma característica terapêutica, né? Então, de novo, a ciência explicando os fenômenos. Se nós ficássemos nisso aqui, dificilmente nós íamos compreender, íamos buscar o lado é, simbólico, Místico. né? Mas teve uma figurinha chamada Hahnemann que fez exatamente isso, ou seja, o que é homeopatia? Homeopatia, ela busca do elemento material extrair dali o seu elemento energético para que esse elemento energético faça o seu papel no campo orgânico e energético do ser humano, né? Então, o que ela está fazendo aqui, ela vai lá, pede a esses espíritos que cuidam ali da natureza os elementos que ela vai precisar, ela vai recolher esses elementos e vai levar para aplicar na Fluidificar. água e vai pedir para que ele beba aquela água ao longo da noite. O que a homeopatia faz? Olha, você tem que tomar 10 gotinhas 3 vezes ao dia, ou uma bolinha de 10 em 10 minutos. Tem que ser daquela forma. Por quê? Porque a permanência naquela periodicidade daquele elemento fluídico, que não deixa de ser energético fluídico, ele vai estimular o organismo a uma resposta. É o que ela vai fazer aqui com esses elementos que ela está demonstrando aqui nessa narrativa. Seria a mesma coisa da pomada do vovô Pedro, o Mauro? A pomada do vovô Pedro ela já é mais matéria mesmo, né? Tem lá o elemento aplicado, como também tem a pomada na homeopatia, né? Tem o citopódio, tem a calêndula, tem o amamélis, tem a arnica, tem várias outras, mas essas agem de forma mais orgânica, né? Existem os elementos que vão trabalhar mais a nível energético, né? A depender da dinamização. Quanto maior a dinamização, você tem menos matéria e mais energia aplicada daquele elemento. E aí ela vai atuando em camadas, em planos mais sutis também. Mas Diga a aí, pomada do Carlão. vovô Pedro, ela foi
uma receita descrita pela espiritualidade, né? A É. espiritualidade orientou como fazer aquela pomada e até hoje o pessoal faz. E alguns dizem que, inclusive, que é o Hahnemann que está atrás desse processo. Já ouvi essas. É muito, con- muito provável, né? É. Diga, Carlão. É, acho que parte você até respondeu já. É, esses servidores, né, do reino vegetal aí, talvez a comunicação dela com eles que deve ter sido diferente a ponto dele não entender, né? E uma outra Não, quem não coisa, entendeu foi o André. isso, ele não entendeu a comunicação dela com eles, né? É. Talvez ele não conhecesse esses servidores ainda. E eu acho que você já até falou, ela não foi intuída por eles a extrair do Não, vegetal. ela foi até eles. Ela Ela já foi até eles, sabia. né? Tá beleza. É. Tá beleza. Ela foi Ela exatamente foi, onde precisava. Oi? Certo. não, digo, ela foi buscar ajuda com quem conhecia, conhecia das árvores, conhecia onde sabia onde estavam as árvores, Ah, tá. para ajudá-la. Beleza. Diga, Angélica. Essa questão da homeopatia, Mauro, eles trabalham com a dinamização, né? Isso. Tem alguma coisa a ver com a energia da pessoa que está recebendo o remédio? A homeopatia, Para fazer efeito ou não? então, a homeopatia, o homeopata, ele faz toda uma anamnese do indivíduo para tentar fazer o enquadramento da medicação, né? Existem algumas correntes aí homeopáticas, unicistas ou pluricistas, né? O unicista vai estudar a pessoa dizendo, ó, o teu remédio é esse, vai ser um remédio só e só vai trabalhar a dinamização. Outra corrente é o pluricista, ou seja, ele vai buscar dentro do compêndio homeopático quais os remédios mais bem aplicados para o quadro que a pessoa apresenta. Então, depende da escola que o homeopata se formou, Hum, ok? Clareou ou não? certo. Eu queria saber assim, se o efeito da homeopatia tem a ver com a energia de quem está recebendo, entendeu? Olha só, não é que não tem a ver. A Hum, homeopatia ela vai estimular o organismo a entrar hum, numa resposta. Quando hum, você tem, rapidamente, quando você tem uma medicação pluricista, por exemplo, aquilo é encadeado. Então, ó, você vai tomar esse remédio nessa hora, depois você vai tomar esse nessa hora e depois você vai tomar esse nessa hora. Tem que ser nessa ordem, porque cada medicação vai estimular o organismo a uma resposta. Aí aquela outra medicação vai pegar daquele ponto e vai estimular para diante. E aquele vai pegar naquele ponto e vai estimular adiante. Então, não adianta inverter as ordens, fazer do jeito que quer. Isso tem um propósito, entendeu? Então, a pessoa, quando apresenta um estado de adoecimento, ela está energeticamente desequilibrada, hum, desajustada, né? Então, a medicação homeopática, ela vai buscar fazer com que o teu organismo se reequilibre. Não é a medicação que vai fazer alteração, como é o caso da alopatia. A alopatia, ela diz assim, organismo, você para que eu vou reagir. Aí você toma antibiótico, você toma antitérmico, ele vai fazer a alteração do organismo. A homeopatia não é isso. A homeopatia ela vai estimular o organismo a reagir a uma resposta. uhum. Entendeu? O, o que a Narcisa fez aqui foi uma homeopatia, né? Vamos ver como é que é o Ele, processo, ele mas estava enfermo, mas ele não tinha nem noção que estava sendo aplicado esse remédio nele, não, né? não, não. Acho que é mais uma fitoterapia do que homeopatia, né? A fitoterapia, a diferença da É, fitoterapia para a homeopatia é que a é, fitoterapia ainda trabalha com a matéria mais densa, né? Mais densa, pois densa. é. A É. homeopatia vai trabalhar com a parte energética. Aí que está a diferença. Eu queria que ela tivesse explicado por que que ela utilizou mangueira. Porque o eucalipto a gente sabe que tá relacionado com É Deus, só você né? pegar a mangueira e estudar a propriedade dela, que você vai descobrir por que que ela usou. Tenho várias e diversas aqui em casa. Vou Vamos estudar. lá.
Pergunta o chat GBT. Ele te né? Vamos nós. Vamos lá, Berinha. Então vamos lá. Vou voltar um pedacinho para dar continuidade. Tá. E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, por intermédio da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Ok, só um Zélia, minuto, Verinha. Só um minuto. ah, No filme, mostra que a água foi magnetizada, né? E que ele fala que foi estimulado a beber aquela água a noite toda e acordou desse jeito. Aqui na obra não diz isso, ou seja, foi fluidicamente sendo administrado nele, ok? E os resultados, claro que ele amanheceu melhor, ok? Isso pode ter sido aplicado a nível perispiritual. Então, esses fluidos aqui foram aplicados a nível perispiritual e trouxe um resultado salutar para o corpo, ok? Quantas vezes nós, durante o sono, não somos tratados no mundo espiritual? Somos tratados. Vamos levar lá, toma medicação, toma um passe lá no plano espiritual, né? Depois você acorda, nossa, como acordei melhor, não dormi tão mal, acordei bem, né? Não é milagre, ou seja, tem aí as explicações. E não foi o André que promoveu isso. Isso é que é importante. No filme dá a entender que foi o André que fez essa história. Não foi. Foi a Narcisa que, conhecedora desse processo, auxiliou a pedido do André. Então, veja que o André, ainda nessa fase, ele não tem ainda conhecimento da manipulação fluídica, né, de como fazer o recolhimento desses elementos da natureza, manipular, porque não foi só receber, você vê aqui que ela manipulou esse material para que pudesse ser administrado no doente. No livro Tormentos da Obsessão, conta o caso igual, só que o cara era tuberculoso, né? Estava lá nas últimas para morrer de tuberculose, teve a moratória foi a permissão da espiritualidade, que também durante o sono aplicou fluidicamente, né, a terapia, e ele acorda então renovado também. Então vejam como isso pode se dar, né, pelo conhecimento, pela manipulação e pela permissão divina na intercessão a todos nós. certo? Perfeito. Vamos lá, Zélia Vamos Ana. adiante. estava, oi. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a Isso nossa. é interessante, né? É, Pelo menos eu destaquei isso aí, né? Reconhecia em mim mesmo vigorosos laços de inferioridade que haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, ele saiu daquela situação de egoísmo, de vaidade, de prepotência, para uma situação mais de humildade, de fraternidade. Acho que a palavra mais adequada é essa: fraternidade. Passou a ver aquele irmão ali como, efetivamente, como um irmão. E isso vai, o vai cacifando para ser o cidadão do nosso lar. Porque ele está se transformando a partir da dor que ele sentiu. Vamos nesse lá. dia, nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo.
Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, vista a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Isso aí é humildade, né? Mesmo aqueles que podem volitar, não volitam para não humilhar aqueles que não podem. Então, é por isso que eles pegam aeróbus, andam, né, caminham, para não deixar sem jeito, não humilhar aqueles que ainda não podem. Isso é simplicidade, isso é humildade. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarence visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, Lembrando aqui, né, Vera, que ele teve uma semana de autorização para ficar na casa, enquanto o Clarence está providenciando a reencarnação da Dona Laura. Tá trabalhando, então, o Clarence o visitava diariamente para ver como é que ele estava, é o que ele diz aqui. E verificava diariamente, mostrando-se satisfeito com o trabalho do André, com a transformação do André. ao fim da semana, chegara ao termo da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Só um minuto, Era Verinha. Só um minuto. Ah, Diga, Angélica. Eu queria que vocês me esclarecessem melhor essa questão da volitação. Quando um espírito aparece aqui, né? Quando nós vemos um espírito, ele veio volitando, e se não foi, como que é essa aparição do espírito? Porque aqui ele fala, né? Quem já consegue fazer isso, né? Aí não precisa do aeróbus. Mas ele está falando isso, que eu falei da humildade anteriormente, é dentro da cidade nosso lar. Agora, quando ele vai sair Tá. para vir para a Terra, Hum. eles podem vir volitando. Tanto é que no livro Obreiros, quando eles saem para levar o Dimas e levar os companheiros que desencarnaram, eles levam volitando. Cada um segura de um lado na mão do recém-desencarnado e volitam. E, aspas aqui, né, voam. Agora, quando eles vieram para a Terra, vieram caminhando, andando. O André Luiz fala dos lugares feios que ele atravessou, das sombras, das montanhas, dos vales. Ele veio caminhando. Agora, não me pergunta como é que é esse caminho, né, dessas duas dimensões, né? Como é que funciona? Que aí eu não faço ideia. Mas Ele ele pode vir caminhando volitando. assim. Você fala caminhando, ele tendo a sensação que estava caminhando, né? Caminhando mesmo. Como, Não tem espírito que está sentado no ônibus? O Chico não ia conversando com o espírito no ônibus. Hum. Eles vão usando porque não conhecem de outra maneira, acham que ainda estão encarnados e acham que precisam usar os mesmos meios que eles usavam antes. Existem fotografias que registram a presença dos espíritos no banco de trás do carro. A pessoa está dirigindo e o espírito sentado aqui do lado, atrás. Por quê? Provavelmente ele acha que daquela maneira que ele vai se deslocar. Ele tem que aprender que ele está num plano em que tudo isso já não é necessário, mas ele tem que aprender. e lembrando que essa é a Então, primeira viagem dele. ah, É, É a primeira viagem dele para a Terra. Ele veio caminhando. Ele nem sabia que podia volitar. Narcisa que orientou.
que ele não precisava do aeróbis, que ele podia volitar. E ele, quando ele vai aí ao nosso lar, ele vai descansar no apartamento do enfermo, que ele fala, do enfermeiro, que ele vai volitando. Aí ele aprende a ir volitando, vai e volta volitando. Mas dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, a cidade fortificada, a cidade igual aquela cidade medieval, né? Lá da Europa, com aqueles muros fechados. Ali, eles não volitam em função de nem todos poderem, nem todos conseguirem volitar. Como dissemos aqui, para não humilhar os outros. Também temos o exemplo do próprio Cristo com Pedro, né? Caminhando sobre as águas, Caminhando sobre as águas. né? Jesus deu um suportezinho ali, olha, Pedro, você pode, tá? Vamos lá, vamos tentar. Quando ele estava confiante que Jesus estava ali conduzindo, ele foi bem. Depois que ele caiu na realidade dele, fraquejou e deu ruim. E lá no filme Ghost, ele mostra também, né, o Sam, que queria manipular os objetos, não sabia como. Ele foi lá Como é, pedir para o espírito inferior explicar para ele como é que você faz isso aí. Me explica isso aí. Como é que você consegue movimentar, né? Ele não sabia. Depois que ele aprendeu, pronto. Aí, Pois é, lá no filme ele entrava no metrô assim, de uma vez, né? Ele passava as portas do metrô, né? Mas isso então é o pensamento, né? é o pensamento. Não só o pensamento, mas o conhecimento aplicado ao pensamento para poder Hum, direcionar essa energia que nós somos, né? ok. Diga, Pedrão. Eu não entendi aqui, foi essa parte aqui da vida da casa terrestre e da espiritual. No caso, ele já estaria sozinho fazendo esse trabalho, até de melhores do Ernesto, será? Não, sozinho não. Ele foi, Está ele dando a foi. entender. Não, olha só. Ele foi deixado lá para ele visitar a família. Aí levaram ele até lá, ó, fica aí, a gente vai resolver outras coisas, né? Quando a gente voltar, a gente te recolhe aqui, vamos juntos. Nessa semana que ele ficou ali, descreve todas essas experiências. E ele, então, depois que ele se harmonizou daquela dificuldade que ele construiu em função de ver o Ernesto lá na casa dele, depois que ele se harmonizou, mudou o psiquismo, o que ele fez? Mentalmente, ele pediu ajuda a Narcisa. Aí a Narcisa chega até ele e se desenvolve esse trabalho de apoio ao Ernesto. E a partir daí a Narcisa vai e ele continua na casa observando. Ele continua, tanto é que ele vai. Tem uma noite que ele vai dormir, me permita aqui a expressão. Ele vai dormir, estava cansado, vai no apartamento do enfermeiro, que é o Ulisses, lá nas câmeras de notificação. No dia seguinte ele volta para continuar o trabalho, até findar a semana. Ok, obrigado. Nada. Vamos lá, Verinha? Estamos chegando ao final, hein? Era Sim. preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria.
The End. The End. Happy End. Um happy end, Terminamos sim. mais uma etapa, hein, gente? Ó, mais um Mais um. degrauzinho que a gente subiu. Levamos 1 ano e 2 meses para estudar. Que Olha, maravilha, tá vendo? eu cresci 1% nesse 1 ano, eu acho, viu? Mais do que isso, Bom, não me conta, não. que bom. Nossa, eu cresci muito, eu agradeço muito, foi muito interessante. Já tinha lido esse livro, não tinha entendido muito, agora ficou muito mais fácil. Nossa, Que bom. Nós começamos no dia 1º de abril de 24. Isso. Vamos agora dar continuidade ao livro Mensageiros, tá Os bom, gente? Mensageiros. Mensageiro. Mensageiros é o Diga aí, próximo. Carlão. Ô, Sandra, eu vivo É, no tempo lento, por isso que eu cresci só 1%. Minha compreensão é do tempo lento. nada, a minha também, a minha também. Mas é muito Diga, bom Carlão. trocar, né? Maravilhoso. Valdemir, Mauro, queria que vocês falassem um pouco dessa promoção dele, né, de pupilo a cidadão, porque ele já trabalhava, né? Sempre ele orientado, mas já trabalhava, já sabia algumas coisas. Essa Mas é, promoção dele de pupilo a cidadão. Mas aí é a prática. Ele estava na teoria, aprendendo. eu era um Tanto é que aprendiz. ele ficou Ele impedido mostrou que de vir na aprendeu. casa durante o tempo inteiro. Ele ficou impedido, querendo vir, não veio, porque não tinha condições. Quando eles sabiam, o Clarencio sabia, ou desconfiava, pelo menos, não tinha certeza, que ele tinha condições de superar, ele permite que ele venha. E a partir do momento que ele supera o egoísmo, ele supera toda aquela dificuldade dele, alguma coisa de inferior havia se escoado dele, saído dele para sempre, aí ele, na prática, guardadas as devidas proporções, tá? Me permita. É como se ele viesse para reencarnar. A gente aprende lá e vem aqui para colocar em prática na reencarnação. Ele veio colocar em prática porque ele aprendeu na teoria lá com o Clarence, com a Dona Laura e com todo mundo lá. E passou na prova. Ele comprovou, né, que aprendeu. Ele Comprovou que aprendeu. comprovou. No auxílio da Narcisa, mas com certeza aprendeu. Até porque, para pedir ajuda à Narcisa, já foi um ato de humildade dele, de conhecimento, de reconhecimento. Sandra Fonseca. Não, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão do conhecimento, né? Sobre a manipulação da mangueira, enfim, que a gente estava comentando aqui, que a Angélica trouxe. Isso é bem interessante, porque me fez lembrar que alguns amigos, né, da Umbanda, eles manipulam bem essa questão das ervas, né? Eu lembro do meu cunhado Uhum. quando ele tinha sofrido um acidente e ele foi atropelado, na verdade, ele estava com a perna bem escura, já assim, em processo de necrose, né? E, no caso, o caboclo da minha irmã pediu para a gente lavar com erva de bicho, sabe? Não quente, né? Fria, sabe? Fazia um chá bem forte e lavar aquela perna só com aquilo. Nada mais foi feito, né? Todos os remédios ele estava usando e não melhorava. E aquilo, assim, em dias, começou a clarear. Então, assim, eu acho que assim, alguns espíritos têm conhecimento disso, né? Me parece, né? Mas Que claro que tem. sabem manipular essa questão das ervas. E eu acho isso muito interessante, né? Que a gente, às Especialmente os vezes, caboclos. Os sim, caboclos foram índios que isso conheciam isso mesmo. reencarnado, então, naturalmente, que eles Não, aí a conhecem. gente vê que tem toda uma conexão, né? Esse conhecimento, né? Que a gente está falando aqui do estudo da ciência, né? Como a gente fala, né? Muitos espíritos que moram também fora dessa dimensão sabem usar, né? Para o bem. Isso é legal. Perfeito. Eu procurei Então, aqui, vamos lá. né, para matar a curiosidade da Angélica, procurei aqui as Mangueira. propriedades da manga, da mangueira, né? Aí ele botou aqui, ó, tanto a folha quanto o fruto, né? Rica em vitamina A, vitamina C, fibras antioxidantes, minerais como cálcio, fósforo e potássio. As folhas, por sua vez, contêm compostos bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticarcinogênicas. Então tá aí, ó. Cancerígeno. Então tá aí, tem muitas propriedades. Então não foi à toa que ela Inflamatório. foi buscar a manga e o eucalipto. Ô, Mauro, Obrigada.
Eu Oi. tenho uma receita que eu fazia para minha mãe, quando era a época que eu conseguia os brotos da manga, lá da mangueira, para fazer um tipo de um chá, um preparado para quem tem problemas no pulmão. Eu tenho essa receita até hoje. Tá aí. E eu Era a descobri doença que. do Ernesto, ele estava com tuberculose. Oi? Aham. Era a doença do Ernesto, Pois é. A, pulmão. a mamãe tinha um probleminha de respiração, então eu fazia. Uma prima se mandou a receita e eu fazia com os brotinhos da mangueira, na época do fruto. Guardava durante muito tempo. Era uma coisa boa. Excelente. Bom, gente, obrigado. Vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos o dia, a nossa noite de hoje. Vamos pedir então para a Silvana. Você faz a nossa prece, Silvana, por favor? Faço sim, Mauro, obrigada. Bom, vamos levar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, nos acompanhou nesse estudo desta noite, e agradecer por tudo, pelo amparo que recebemos diariamente. Agradecemos por termos concluído mais um livro, estamos com o propósito do aprendizado e pedimos, Senhor, que nos mantenha firmes. Sabemos que em alguns momentos temos algumas situações que parecem que vão nos afastar dos estudos, mas que pedimos que não permita, Senhor, que o Senhor nos mantenha firmes. Precisamos permanecer unidos com esse propósito de adquirir o conhecimento, aproveitarmos essa disponibilidade do Mauro, do Valdemir, e que não desistamos, né, desse objetivo. Então, Senhor, muito obrigada e pedimos que, ao descansarmos o nosso corpo físico nesta noite, em sairmos, nossos espíritos, né, saírem em emancipação, que possamos, Senhor, se possível, nos engajarmos em alguma tarefa, recebermos instruções referentes aos nossos direcionamentos para as situações que nos forem apresentadas, reencontrar amores que já retornaram ao plano espiritual, se possível, mas que seja, Senhor, proveitoso, que seja de paz essa emancipação e que sejam momentos bons, não é? De acordo com nossas escolhas. Então, Senhor, muito obrigada. Agradecemos e pedimos permissão para terminarmos o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo.